3 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Mais uma vez estamos aqui apenas para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pelo privilégio da vida, pelo privilégio da saúde, pelo privilégio de estar aqui e de poder transmitir doces pensamentos. Quero agradecer também ao Divino Mestre Jesus pela sua companhia e agradecer aos amigos espirituais que colaboram no nosso dia a dia, ofertando-nos o melhor caminho, as melhores pessoas e a oportunidade que tenho de poder transmitir um pouco de amor para as pessoas. Quero também agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Estamos lendo do Kardecpedia o que é o Espiritismo, capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Primeiro capítulo, primeiro diálogo, o crítico. Visitante, confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuído aos espíritos. Persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Allan Kardec. Desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior a de todos quantos não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar de vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido, e a vossa razão quem vô-lo diz, e não falemos mais nisso. Visitante. Entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista de vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável a causas que defendeis. Allan Kardec. Lamento, caro Senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgai que uma ou duas sessões bastaria para adquirir desconvicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei de mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganastes sobre o fim de nossas reuniões, visto não fazermos experiência com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Visitante. Não procurai, pois, fazer prosélitos? Allan Kardec. Para que buscarmos fazer-vos prosélito, quando não o quereis ser?
Não pretendo forçar convicção alguma. Quando eu encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimento, folgo e cumpro um dever respondendo-lhe nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que, como vós, têm convicções arraigadas, não tento arredar-lhes um passo, atento a que é grande o número de que se mostram bem dispostos para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que o não estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir mais tarde ou mais cedo. O que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários de mais ou menos nada alteram na pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair as vossas ideias aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Visitante. Há mais interesse em convencer-me do que o supondes. Permitis que me explique com franqueza e prometei-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras? Trata-se das minhas ideias sobre a coisa em si, e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar de suas opiniões. Allan Kardec. O Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades de amor próprio e a me não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhar dele. Vedes, só por isso que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião. Respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, disseste sem dúvida, vindo à minha casa, vou ver um louco, confessai-o. Francamente, pois com isso não me escandalizarei. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julgais assim, eu tenho escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental, e causa-me espanto ver-vos com tal pensamento buscar uma convicção que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadido de que não conseguiremos convencer-vos, o passo que deste é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, pois, por favor, não me falta tempo para perder em conversações sem objeto. Visitante. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. Allan Kardec. Dizei logo, acreditais como muito que isso é moda que durará certo tempo? Mas deveis convir que um passatempo que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular que merece ser examinada. Visitante. Tenho minhas ideias a respeito. É certo, porém, elas não se acham tão absolutamente firmadas que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse-vos que tereis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar, ex-professo, a minha opinião sobre o que considero um erro. E como esse livro deve produzir efeito,
dando um golpe no Espiritismo, eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Allan Kardec. Eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro, que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam. Aí é assim que muitas vezes, sem querer, se faz propaganda do que se quer combater. A questão dos espíritos é, por outro lado, tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade que basta assinalá-la a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. Visitante. Então, no vosso entender, a crítica que nada serve à opinião pública nada vale? Allan Kardec. Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os incluísse no número de grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar, se mais tarde reconhecerem que vos enganastes. Vosso livro se tornará ridículo, como os que não há muito foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina e etc, etc. Esquecia-me, porém, que íeis tratar a questão ex-professo, o que equivale a dizer que a estudasse sob todas as suas faces, que viste tudo o que se pode ver, leste tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisaste e comparaste as diversas opiniões, que vos achaste nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagraste vigília, em suma, que nada desprezaste para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se pôs um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Que juízo formareis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse um censor de uma obra literária ou de um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência, a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Não tendo ideia da mecânica, poderia apreciar as qualidades ou os defeitos que determinada máquina? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor do que, nas condições acima,
emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois, pois, um homem sério, ou que agis de má fé, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer noutro caso, desmentido, pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. Visitante. É precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências. Allan Kardec. E julgais que isso vos baste para poder, professo, falar de espiritismo? Como podereis compreender essa experiência e ainda vos julgá-la quando não estudaste os princípios em que elas se baseiam? Como apreciareis o resultado satisfatório ou não de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Permiti-vos dizer, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática nem a astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório dizendo-lhe, aspas, Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que por uma ou duas vezes me sirva de vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós? Fecha aspas. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria, e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode ser, pois, aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o considera em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal o caso da maioria dos que têm falado sobre o Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. A consequência foi que seu julgamento feriu em falso e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia e, mais do que um adversário, se tem tornado adepto do Espiritismo, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Visitante. Falais do exame dos livros em geral? Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa? Allan Kardec. A tão judicioso raciocínio não tem outra resposta a dar senão que, quando não nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Visitante. Não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhe ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. Allan Kardec. Quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? Visitante. Nada, por certo.
Allan Kardec. Ora, aí tem de charlatões de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome de sua classe. Até o presente não se tinha ainda visto charlatães desinteressados. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Demais, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recrear a sociedade? Concordo que, em uma vez se prestasse a tal brinquedo, porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras imóveis, agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria à pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que, se não coadunam com a nossa mais leve suspeita de embuste, pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade, coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que nesse último caso ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isto em nada ofenderia a realidade dos princípios, porque de tudo se pode abusar. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro? O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que é a ciência médica pelos atos dos charlatões, que impingem suas drogas, ou a religião pelos seus sacerdotes, que iludem seu ministério. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o Espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que viriam a explorá-lo ou desviá-lo de seu fim, exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Desde que o Espiritismo mesmo faça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita, o que repudia. Toda a falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências, e que, por terem encontrado saltimbancos, adornando-se sob o nome de espírita, para chamar concorrência, dizem com gravidade: isto o que é o Espiritismo? Sobre quem, em definitiva, cairá o ridículo? Será sobre o saltimbanco que usa do seu ofício? Será sobre o Espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou antes, sobre os críticos que falam do que não sabem ou de cientemente alteram a verdade? Aqueles que atribuem ao Espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou por má intenção. No primeiro caso, a leviandade; no segundo, má fé. E nesse último caso, eles se colocam na posição do historiador, que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desse meio, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias. Mesmo depois de as haver estudado, não vos revoltamos de forma alguma
contra os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista, e de fato, mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais, e nisso não se comete erro. Cometer-se-á, porém, se vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro, e o faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprouver. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe e que, ora, para isso a primeira condição é não falar do que não conhece. Visitante. Voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Vamos encerrando por aqui, por enquanto, e vamos dar continuidade numa próxima oportunidade. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência. E deixaremos para uma próxima oportunidade a continuidade desse diálogo, visto que ele é um tanto quanto longo e poderia cansar-vos. Então, deixaremos para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, amados amigos. Este é Allan Kardec. É o pensamento de Allan Kardec. E este é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Muito obrigado, amigos. E que Deus nos mantenha na sua paz.